Hello, terceiro ano, tudo bem, meus amores? Hoje nós faremos a correção da lista de exercícios da aula passada, ok? Um assunto que foi do capítulo 3, chamado How Much e How Many, ok? Vamos relembrar um pouquinho desse assunto antes das correções em si. Então, vamos lá. Na primeira questão dessa folhinha, foi pedido o seguinte comando: complete as perguntas com how much e how many. Então, lembrete para vocês. How much e how many são usados em início de perguntas em inglês. How much irá acompanhar substantivos incontáveis, ou seja, os uncountables, líquidos, grãos, entre outras palavras. How many irá ser usado no início de perguntas, acompanhando substantivos contáveis, os countables. Eles podem ser contados ou separados em unidades, ok? Então, vamos lá às respostas da primeira questão. Então, aqui, da letra A até a letra E, vocês têm frases com uma linha para vocês completarem com how much ou how many. Aqui a teacher colocou em azul e grifado as respostas e em vermelho as traduções das palavras que estão após a linha, ok? Então, vamos lá. Letra A. A pergunta é: espaço, books do you have? Ou seja, aí, quantos livros você tem? Então, nesse caso, books, livros são contáveis, então você tem que completar com how many, ok? Na letra B. Espaço, water do you want? Ou seja, aí seria, em português, o quanto de água, qual é a quantidade de água que você quer. Então, nesse caso, water, sendo uncountable, incontável, você teria que completar a pergunta com how much. Na letra C, pergunta-se espaço, brothers do you have? Irmãos você tem. Quantos irmãos você tem? A palavra brothers é countable, contável. Então, você teria que responder a letra C com a pergunta, completar, na verdade, a letra C com a pergunta how many. Na letra D, você tem espaço, milk do you need to? Ou seja, qual a quantidade de leite que você precisa? Tradução. Então, a palavra milk é um líquido, é uncountable, incontável. Então, nesse caso, você teria que completar com how much essa pergunta. Na letra E, você tem um espaço, logo a seguir, fruits are there in the baskets. Fruits quer dizer frutas em português. Frutas são contáveis, countables. Então, quando você tem, logo após essa linha, o que você tem que observar aí são as palavras logo a seguir, se elas são countables, contáveis, ou uncountables, incontáveis, ok? Para que você possa completar corretamente. Então, na letra A, a resposta fica how many, letra B, how much, letra C, how many, letra D, how much e letra E, how many. Vocês podem dar uma pausa agora e copiar essas palavras que estão em azul, ok? Grifadas na tela, que são as respostas corretas dessa questão. Quando você finalizar, nós iremos passar agora para a segunda questão. Meus queridos, vamos agora corrigir a segunda questão. A segunda questão pergunta o seguinte: answer the questions in English. Responda as perguntas abaixo em inglês. Então, as perguntas abaixo, elas são feitas com how many ou com how much. Antes de nós vermos as perguntas e as respostas que vocês poderiam dar, nós vamos agora relembrar um pouquinho o assunto, tá? Então, vamos lá. How many? Então, eu vou dar um exemplo de uma pergunta aqui. How many books do you have? Quantos livros você tem? Então, lembrando, perguntas com how many, elas irão acompanhar substantivos contáveis, os countables, aqueles que você pode contar e separar em unidade. No caso dessa pergunta, o substantivo que é contável é a palavra books, livros. Na resposta,
para essa pergunta, deve-se dizer a quantidade desse substantivo, e esse substantivo irá levar um plural com S ao final. Então, veja aqui o tipo de resposta que você poderia dar. 6 books, se você quisesse dizer que você tem 6 livros, ok? Agora, vamos ver exemplos de perguntas com how much. Se eu pergunto o seguinte, how much water do you want? Ou seja, qual é a quantidade de água que você quer? Né? How much, nesse caso, está acompanhando a palavra em vermelho, que é water, é um substantivo incontável, em inglês é uncountable, ok? Então, lembrando, perguntas com how much acompanham substantivos incontáveis, né? Aqueles que você não pode contar e separar em unidades, geralmente são os líquidos, os grãos, entre outros. No caso dessa pergunta, o substantivo que é incontável nesse caso é a palavra water, que é um líquido, água. O tipo de resposta que você deve dar para perguntas com how much sempre irá iniciar com a palavra some, que é um substantivo que significa alguns ou algumas, e o substantivo irá permanecer no singular. Ou seja, não vai levar S ao final, porque a palavra some já vai indicar esse plural. Então, para a pergunta how much water do you want? Você poderia dar uma resposta como essa, some water. Reparem que o water não levou S ao final, porque ele é um substantivo incontável, ok? Então, vamos lá aos exemplos de respostas que vocês poderiam dar, então. Meus queridos, essas respostas para essas perguntas que a teacher fez, elas são pessoais. Eu só estou dando alguns exemplos de resposta que vocês poderiam dar, ok? E aí vocês podem copiar, caso não tenham dado respostas parecidas a essa. Então, letra A. How many friends do you have? Bom, nas perguntas abaixo da letra A até a letra E, de azul estão as palavras que vocês deveriam, né, observar, como seria a pergunta. Em vermelho estão os substantivos que são contáveis ou incontáveis. E aqui, ao final da pergunta, a teacher escreveu EX, que seria o exemplo de resposta que você poderia dar para cada uma dessas perguntas, ok? Então, vamos lá. Letra A. How many friends do you have? Quantos amigos você tem? Exemplo de resposta, friends é um substantivo contável, certo? Então, você poderia responder 6 friends se você tiver 6 amigos. Se não for assim, você substitui a quantidade de amigos que você tem, né? Em vez de 6, coloque a quantidade que você tem e ao final escreva friends, que são amigos. Na letra B, você tem a pergunta, how many balls do you have? Quantas bolas você tem? Balls é uma palavra contável. Então, nesse caso, um exemplo de resposta poderia ser 2 balls, se você tem 2 bolas. Novamente, você pode substituir o número 2 pela quantidade de bolas que você tem. Na letra C, how many sports do you practice? Ou seja, quantos esportes você pratica? Vamos dizer que você pratique 3. Então, a resposta seria 3 sports. 3 esportes. Novamente, essa quantidade poderia ser substituída pelo número de esportes que vocês praticam realmente, tá? Na letra D, a pergunta seria, how much orange juice do you want? A quantidade de suco de laranja que você quer, né? No caso, orange juice, isso é um substantivo incontável, uncountable. Por isso que a pergunta foi feita com how much, certo? Então, quando você tem perguntas que começam com how much, você vai iniciar a resposta com a palavra some, que está aqui de azul, tá? E aí, o substantivo incontável que vai acompanhar o some, ele não vai levar S ao final. Então, por isso, você deveria responder, nesse caso, com some orange juice, né? Eu quero um pouco de suco de laranja. Na letra E, a pergunta é, how much milk would you like? Né? Qual é a quantidade de leite que você gostaria? Milk é um líquido, um substantivo incontável, por isso ele está acompanhando a pergunta how much, tá? Novamente, então, para perguntas com how much, você tem que iniciar a resposta com some,
significando alguns ou algumas, e você vai copiar o substantivo que estava lá na perguntinha, no caso, eu destaquei de vermelho esses substantivos aqui, tá? Acompanhando as expressões da pergunta. E aí, nesse caso, você diria some milk para a letra E, como resposta, tá? Significando que você quer um pouco de leite, ok? Então, lembrando, aqui todas as respostas são apenas exemplos, né? Dei uma pausa no vídeo para copiar as respostas, estão grifadas aqui. E se você tiver que substituir pela quantidade, né, que você realmente tem de amigos, de bolas, de esportes que pratica, né, de suco de laranja que você toma, de leite, né, que você queira, você pode substituir. Ok, meus queridos? Então, hoje, como a Titia falou, foi dia de corrigir as questões, ok? E agora ficaremos por aqui. Bye, bye!